Fala galera, eu sou a professora Esther e nós vamos fazer uma revisão sobre as orações substantivas, orações subordinadas substantivas. Vamos lá. Primeiro vamos para o nosso passo a passo. Primeiro passo, temos que separar as orações na conjunção que ou na conjunção integrante que houver. Segundo passo, analisar a oração principal, a que não tem o que. Terceiro passo, ver o que falta na estrutura sintática para que em seguida classifiquemos a oração subordinada. Atenção para os nossos exercícios, porque aqui precisamos enxergar o que falta. Esse é o grande desafio nas orações subordinadas substantivas, achar o que falta. Então eu tenho, é anunciado que Jason Blossom foi morto. Atenção para as nossas colinhas aqui. Observem atentamente. Vamos separar, vamos para o passo 1, que é separar a oração subordinada da principal. É anunciado, é a oração principal, subordinada em vermelha, que Jason Blossom foi morto. Ok? Agora, nós vamos para o passo 2, que é analisar a oração principal. Então, eu tenho aqui verbo de ligação e eu tenho aqui, quando eu tenho verbo de ligação, gente, ser, eu sempre vou ter também um predicativo. Portanto, se eu analisar, se eu observar no item 4, eu tenho aqui um verbo de ligação mais um predicativo. Olha só o que está faltando nessa estrutura 4. Tcharam! O sujeito. Se falta o sujeito, então nós vamos observar aqui, quando está faltando o sujeito, a oração se chama subjetiva. Portanto, aqui nós teremos uma oração subordinada substantiva subjetiva. Bem, próximo exemplo. O pior é que não posso ir ao cabeleireiro na quarentena. Oração principal aqui, vamos deixar as nossas colinhas. A oração principal é o pior é. Em vermelho, a partir do que temos a nossa oração subordinada. Vamos para o passo 2, analisar a oração principal. Ao analisar a oração principal, nós teremos o seguinte: o pior é. Portanto, eu tenho aqui, o sujeito, porque é disso que eu estou falando. Tenho o verbo ser. É, eu sou, tu és, ele é. Verbo ser é um verbo de ligação. Se eu tenho sujeito mais verbo de ligação, olha só, falta o predicativo. Aí eu vou olhar nessa outra colinha. Se faltar o predicativo, então a minha oração é predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa, ok? Vamos lá, próximo exemplo. Espero que saia logo uma nova temporada de Stranger Things. Stranger Things. Ah, meu Deus. Vamos lá, colinhas. Prestem bastante atenção, porque isso faz toda a diferença, minha gente, na hora de classificar. Então, item 1, passo 1. Separar a oração subordinada da principal. Então, eu tenho espero, apenas o espero. Porque a partir do que é a minha subordinada, o que apareceu em vermelho. Analisando a oração principal, que é o espero, a gente vai perceber que existe um sujeito desinencial. Quem espero? Só pode ser eu. Então, existe um sujeito que é desinencial. E o espero, você faz a pergunta, espero o quê? E se o verbo é VTD? A gente pergunta o quê? Então, temos aí verbo transitivo direto. Bem, eu vou observar aqui que se tem sujeito no item 1, porque o sujeito está oculto, desinencial, e tem verbo transitivo direto, só pode estar faltando o meu objeto direto. Logo, olha só, se falta objeto direto, a minha oração vai se chamar objetiva direta. Lembrando que o que falta é o mesmo nome da oração, gente. Muito fácil. Oração subordinada substantiva objetiva direta. O mundo tem necessidade de que seja descoberta a vacina contra a Covid-19. É o nosso próximo exemplo.
Colinhas, pronto, observem. Então, nós temos aqui, o mundo tem necessidade como sendo a oração principal e a minha oração subordinada vai aparecer em vermelho. Percebam que agora nós não começamos com o que, mas com o de, porque quando tem preposição, é a partir da preposição que nós temos a oração subordinada. Então, vamos para o passo 2. Analisar o que falta na oração principal. O mundo é o meu sujeito. Tem o quê? Haha, verbo transitivo direto, porque eu pergunto o quê? E se o verbo é VTD, a gente pergunta o quê? E por fim, se eu tenho sujeito e VTD, eu tenho que ter também, como a gente já observou aqui, o objeto direto. Então, eu tenho aqui objeto direto. Perfeito. Ué, mas então não tá faltando nada. Calma. Quando isso acontecer, você pode olhar aqui para o item 5, que é porque está faltando um complemento para o nome. Um complemento nominal para o nome necessidade. Quem tem necessidade de alguma coisa. Portanto, esta oração aqui, né, será oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Muito fácil. Para reduzir também é muito fácil, minha gente. Olha só. Eu coloco aqui. O mundo tem necessidade de que seja descoberta a vacina contra a Covid. Preciso fazer duas coisas. Primeira, tirar a conjunção integrante. No caso, o que? E segundo, colocar o verbo numa forma nominal. Tirei a conjunção integrante. Agora vou fazer a segunda coisa. Colocar o verbo na forma nominal. Então, eu tenho aqui como formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Infinitivo quando termina em R, gerúndio NDO, particípio ado e ido. Neste caso, olha só como vai ficar a minha oração. O mundo tem necessidade de descobrir. Então, percebam que eu tirei o que e troquei o seja descoberta por descobrir, retinho. O mundo tem necessidade de descobrir a vacina contra a Covid-19. Bem, minha gente, é isso. Espero que tenha refrescado a memória de vocês e um beijão e até mais. Tchau, tchau.